Absolute Resonance, ou melhor, O Garoto das Ressonâncias, é uma web novel chinesa produzida pelo Yihu. E como quase todas as obras chinesas, é muito difícil achar as informações em português, até mesmo em inglês foi bem difícil de encontrar. Essa obra em questão ela é feita no formato de light novel, e posteriormente ela é adaptada para a versão de manhwa. Esse vídeo é dedicado à galera do Porão da Cidadela. Lá eu tô com a dura missão de resumir toda essa obra. E nesse vídeo a gente vai ver um pouco mais sobre como funciona os tipos de ressonância e também os estágios de poderes. Isso porque essa obra é um pouco confusa quando se trata do nível de poder, e também teve uma pequena confusão quando se tratou de tradução. Na hora de eu resumir, no começo da obra eu utilizei uma scan para poder fazer os resumos, e com o passar do tempo teve aquele rolo lá de fechar alguns sites aqui no Brasil, e eu tive que usar uma outra scan para fazer a tradução e também fazer os resumos dos vídeos, e acabou que ficou um pouco confuso de como funcionavam os poderes ali do prota. Então nesse vídeo eu vou ter a dura missão de tentar explicar para vocês de como funciona, mas fiquem calmos que não é tão confuso assim. Eu vou deixar uma tabelinha aqui do lado e eu vou mostrando para vocês, então fiquem até o final que esse vídeo tá muito legal. Pra gente entender melhor, nesse mundo todos os humanos eles nascem com algo chamado ressonância, seja para algum elemento específico ou para uma fera mística, mas infelizmente o Liluo ele acabou nascendo com uma mega condição rara. Todos chamam essa doença de ressonância vazia. Basicamente ele não tem poder algum, e isso é um baita problema, mas pelo menos o prota ele tem a vantagem de ter nascido na casa Luolan, que é uma das 5 casas grandes ali do reino de Xia. Todas as pessoas que nascem com os poderes de ressonância, eles têm um palácio dentro do seu corpo, que é onde fica armazenado os seus poderes. Porém, como o prota tem essa condição rara, ele também nasceu com a capacidade de ter 3 palácios ali dentro do seu corpo. Mesmo que esses 3 palácios sejam completamente vazios, mas ele tem, tá ali guardado. E pra sua sorte, e é claro porque ele é o protagonista, os seus pais deixam pra ele um item raro e misterioso que acaba ativando esses palácios dentro do seu corpo. E aí já começa um erro de tradução. Na scan que eu comecei a ler, dizia que ele já começou utilizando 2 ressonâncias, 2 palácios ali no seu corpo. Uma servia para ressonância de água e uma outra para uma ressonância de luz. E dizia que ele não conseguia controlar direito a ressonância de luz porque era uma ressonância muito forte. Porém, galera, isso era um erro de tradução. Na verdade, como eu disse agora há pouco, existem 2 tipos de ressonância, que são as elementares, que são elemento água, terra, sombra, trovão, luz. E existe um outro tipo de ressonância que são as ressonâncias das feras. E por causa do item que ele utilizou para ativar suas ressonâncias, ele agora é capaz de colocar 2 manifestações dentro de um palácio ali no seu corpo. Então logo no começo ele utilizou um palácio para colocar a manifestação da água e da luz. E um pouco mais adiante na história ele conseguiu ativar o seu segundo palácio. Foi quando ele utilizou ali para colocar a ressonância da madeira e também a ressonância da terra. Isso acontece porque ele sempre vai ter que ter uma ressonância principal e uma outra um pouco mais fraca para poder estabilizar a ressonância dele. Então a principal dele era da água e a estabilizadora era a ressonância da luz. Da mesma forma com a ressonância da terra e da madeira. A principal é a da madeira e a secundária é a da terra. E nem as pessoas ali no mundo conseguem perceber isso direito, porque eles acham que o Liluo só tem a ressonância da água e da madeira, e nem o pessoal lá nesse mundo consegue entender direito. A gente consegue saber disso porque a princesa pediu pra Jiang conversar com o prota para ele poder fazer um líquido ali espiritual para poder curar o príncipe, o irmãozinho dela. Ela disse que a pessoa que fosse fazer esse líquido espiritual precisava de 3 ressonâncias, que era da água, a da luz e da madeira. E ela até confirma que o Liluo já tinha essas 2 ressonâncias, que era da madeira e da água. Então ela não sabe que ele tem a ressonância da luz. A maioria das pessoas não sabe que ele consegue utilizar 2 manifestações dentro de um palácio. Por isso que eles falam que ele tem uma ressonância dupla, porque ele está usando 2 palácios. Então na cabeça de todo mundo, ele está utilizando a ressonância da água e a ressonância da madeira.
Se tiver alguém bem mais nerd dessa obra, comentem pra gente se isso tá correto, porque eu utilizei essas informações lá da Wiki. Eu vou deixar todas as referências pra vocês aqui na descrição. Como eu disse pra vocês, é bem difícil de achar essas informações na internet, porque a obra ela é muito popular na China, mas aqui no nosso lado ocidental é um pouco meio difícil de encontrar informações. Então, resumindo, até esse momento aqui do manhwa, que eu não vou dar spoiler, é claro, o Prota ele tem 2 palácios de ressonância ativo. Ele vai ativar o terceiro, mas eu não vou dar spoiler pra vocês, continua acompanhando aí na obra. Então até o momento ele tem o Water Light, que é a água e luz, e o Wood Earth, que é a madeira e terra, que são 4 elementos dentro de um palácio de ressonância. Agora a gente vai entrar na classificação dos cultivos, de como que funciona os poderes ressonantes. Lá nesse site ele tem uma tabela que mostra todos os níveis de ressonância. O primeiro nível, que foi quando o protagonista começou lá no começo da obra, são os 10 selos, que vai do 1 até o 10º. A maioria das pessoas nesse mundo, eles estão nesses 10 selos, que é aquele carteiro, é um cozinheiro, é uma faxineira, sei lá, um professor de escola normal. Eles não utilizam as ressonâncias para batalhar, eles não são guerreiros. Eles usam as ressonâncias mais para coisas diárias. O próximo estágio já é o Mestre Ressonante. Esse sim é um guerreiro, galera, e ele é dividido em 3 classificações, e cada classificação tem outros subgêneros. Eu vou mostrar aqui para vocês na tabela. A camada de sementes germinadas, ela é dividida em par subcamadas de sementes e subcamada de sementes floridas. Esse aqui é onde o protagonista tava lá no começo da obra, assim que ele chegou ali no colégio Rollistar. Depois eles já passam para a camada Gênesis padrão, e por último, nível de ressonância em evolução. Esse aqui é onde a maioria dos estudantes de glória prateada e dourada estão. Eles estão nesse nível aqui. O próximo estágio é bem mais avançado, que é o estágio geral ressonante. Pouquíssimos personagens que a gente está acompanhando estão nesse estágio aqui. E ele é dividido por 2 classes gerais, que é o geral demônio da terra e o general Dipper celestial. E como vocês podem ver aqui na tabela, ela também é dividida em outras subcamadas. E a Baidodo, ela tá nesse nível do palácio do demônio, no nível maior. E ela é muito poderosa, galera. E a Jiang, até nessa parte da história, não é dito com total certeza qual que é o nível dela, mas provavelmente ela tá no nível Pérola Celestial ou no nível Ressonância Celestial menor, já que ela tá bem próximo de atingir o estágio Duque. E até essa parte aqui das classificações de cultivo, não existe muita diferença de poder entre eles, tanto que o protagonista consegue descer o sarrafo em todo mundo, mesmo estando com a ressonância um pouco menos evoluída do que os seus adversários. Porém, quando chega ali no estágio Duque, o nível de poder ele transcende de um nível muito absurdo. Para vocês terem uma ideia, o estágio Duque Ressonante é o estágio que o Prota precisa chegar dentro de 5 anos. Se ele não conseguir atingir o estágio Duque Ressonante dentro desses 5 anos, ele irá morrer porque o seu corpo não vai ser capaz de aguentar as ressonâncias dentro ali dos seus palácios. E os pais do nosso Prota, que são encarados ali como se fossem os caras mais pica das galáxias, eles estão apenas no estágio Duque de nível 4. E ainda falta mais 2 estágios para chegar no estágio final. Então para vocês verem como que o nível aqui começa a ficar bem distante um do outro. O estágio Duque já é um nível bem alto. E depois do estágio Duque já entra o estágio Rei Ressonante, que vai do grau 1 até o grau 3. E por último é o estágio Imperador Celestial Ressonante. Esse aqui, pra ser bem sincero com vocês, eu não sei nenhum personagem que tá nesse nível aqui. Se fosse ter que chutar alguém, eu chutaria aquele cara lá de cabelo branco lá, que é considerado o cara mais poderoso do reino de Xia. Mas pra ser sincero, eu não sei ainda se ele tá nesse nível. Então, pra resumir, o começo ali, todo mundo tá nos 10 selos. Eles já começam nos 10 selos, aprendendo a utilizar as ressonâncias ali no dia a dia. E quando alguém decide se tornar um aluno de alguma academia pra poder aprender mais sobre as ressonâncias, eles precisam entrar no nível Mestre Ressonante. Logo após isso, eles entram no estágio Geral Ressonante, que é o próximo estágio. Por fim, eles conseguem evoluir até o estágio Duque Ressonante, que já é um estágio bem maior, bem mais avançado, que é o nível dos professores lá da academia. Seguido pelo estágio Rei Ressonante e o último, mais poderoso de todos, o estágio Imperador Celestial Ressonante. Se você tem interesse de continuar acompanhando essa obra aqui, é só se inscrever no Porão da Cidadela, provavelmente você já veio de lá. Mas se inscreve lá no Porão da Cidadela, caso ainda não seja inscrito. A gente já tá quase finalizando o manhwa e a gente teria que passar agora pra Light Novel. Pra vocês terem uma ideia, até o momento que a gente tá gravando o vídeo aqui, já tá lançando o capítulo 1123.
Eu tive que dar uma colinha ali pra dar uma pesquisada. Já tá no capítulo 1123, então tem muita história pra contar. O manhwa, se eu não me engano, ele vai até o 293. Então tem praticamente aí uns 800 capítulos, 700 capítulos pra gente ler. Então comenta aí pra gente, se você tiver interesse, eu posso tirar aí uns 10 capítulos por semana pra tá lendo e fazendo um vídeo pra vocês. Porque eu garanto que a história vai ficar muito melhor, galera. Então vale a pena você perder um pouco aí do seu tempo e acompanhar essa história. Do mais, galera, é isso aí. Deixa o seu like, se inscreve no canal aí pra dar dando uma força aí pra gente. Eu tive coragem de entrar aqui e aparecer pra vocês, porque eu acho que assim o vídeo ficaria mais dinâmico. Então se vocês gostaram desse tipo de vídeo, comenta aí pra gente o que você achou, que eu trago mais vídeos assim pra vocês. Então é isso aí, valeu e até mais, pessoal!